raros, ferozes e selvagens. Imagine como será estar cara a cara com os mais impressionantes predadores do mundo. É perigoso, mas alguém tem de o fazer. Apaixonados até ao limite, os nossos operadores de câmara estão numa missão para desvendar a vida privada destes caçadores sensacionais. E vão aproximar-se mais do que nunca. Na emaranhada floresta de mangais do Golfo de Bengala, encontramos um dos principais predadores da natureza, no seu próprio ambiente. O lendário tigre dos pântanos, o tigre mais reservado do mundo. Da Ásia, vamos até a África, onde um homem foi aceite por um grupo de leões. À medida que os dramas da natureza se desenrolam, ele revela um mundo de batalhas ferozes e comportamentos extraordinários, enquanto os grandes felinos lutam para sobreviver. Imagine como será estar encalhado numa pequena ilha do Ártico com centenas de ursos polares. Venha conhecer dois homens dispostos a fazer isso mesmo. Siga a ação enquanto eles fazem face às dificuldades, rodeados apenas por gelo e pelo maior predador terrestre do mundo. E nas profundezas azuis dos oceanos da Austrália, dois aventureiros tentam aproximar-se o mais possível dos mais perigosos tubarões, chegando tão perto que captam imagens como nunca antes viu. Mas irão conseguir? Estes são apenas alguns dos documentários deslumbrantes desta série que revelam os supremos predadores no estado selvagem. Aventuras emocionantes, encontros imediatos e comportamentos íntimos. Fique cara a cara com os caçadores. E entre num mundo espetacular raramente visto no seu ecrã. Um mundo dos mais temíveis predadores da natureza. As coisas estavam a ficar descontroladas. Podes crer, estava a ficar agitado. Foi por pouco. Rob Torelli e Mark Priest, dois homens comuns com uma paixão extraordinária por tubarões. Rob, mergulhamos outra vez? Claro. Dois homens comuns com a missão de se aproximarem o mais possível dos tubarões mais temidos e de os filmar de um modo nunca antes visto. O eterno entusiasmo de Mark e Rob leva-os a procurar os maiores tubarões do mundo. E eles vão partir em busca dos tubarões. As águas da costa sul da Austrália. E uma sombra materializa-se num predador assombroso, pronto para apanhar os incautos. Num mar tão vasto como o Oceano Austral, o suave som de uma pardela a alimentar-se à superfície poderia passar despercebido, mas a sua forma rítmica de nadar funciona como um farol debaixo d'água. As vibrações enviam sinais apenas àqueles que possuem equipamento sintonizado para detectar estas ondulações. Invariavelmente, é um predador que possui o melhor meio de o fazer, e neste caso, um dos mais possantes caçadores marinhos.
O grande tubarão branco atinge mais de 6 metros de comprimento e chega a pesar mais de 3 toneladas. Tem um corpo hidrodinâmico que lhe permite ser veloz e furtivo. É temido pela fama que tem de matar seres humanos. De forma sistemática, o tubarão branco analisa o sinal. Por incrível que pareça, a pardela praticamente não se mexe. Inteligência de pássaro contra manha de tubarão. A pardela não tinha a menor hipótese. Seria possível que um homem fora de uma jaula a tivesse? Essa é uma pergunta sempre presente em quem mergulha, mesmo numa jaula, para enfrentar um tubarão branco de 5 metros e com 1,5 toneladas de peso. Mark e Rob, 2 australianos com experiência em mergulho em apneia, já fizeram essa pergunta muitas vezes. Devias ter visto, foi incrível. Consegui filmar. Os dois formaram esta parceria de mergulho durante vários anos antes deste encontro com o tubarão branco. Conheceram-se em 1998, numa excursão de caça submarina. Rob, guia de mergulho e 5 vezes campeão de caça submarina da Austrália, sempre foi um entusiasta do mundo subaquático e dono de um coração aventureiro. Ao praticar o seu desporto favorito, teve muitos encontros espantosos com tubarões. Ganhei um grande respeito pelos tubarões e queria vê-los num estado mais natural. Isso inspirou-o a trocar a espingarda de caça submarina por uma câmara de vídeo subaquática, mudando de passatempo preferido e passando de desportista a operador de câmara. Mas agora precisava de um parceiro de mergulho de confiança que ousasse aproximar-se o mais possível dos tubarões. Mark, construtor de profissão e também entusiasta em relação aos tubarões, mordeu o isco. O Mark e eu formámos uma equipa de mergulho porque partilhávamos a paixão pela aventura e pelos tubarões. Interessei-me pelas filmagens quando estávamos a fazer caça submarina e vi tubarões a tentar apanhar o nosso peixe. Geralmente não nos ligam nenhuma. E eu queria levar essas experiências para casa, porque se só as contássemos, ninguém acreditaria que tivéssemos encontrado tubarões e sobrevivido. Agora, durante todos os tempos livres, os dois novos amigos percorrem a Austrália em busca dos tubarões mais espantosos, para os filmar no seu ambiente natural. Pelas imagens, tentámos passar a mensagem de que estes tubarões não são os devoradores de homens malévolos que todos pensam. São, no fundo, grandes predadores que tentam sobreviver no oceano. A sua demanda começa por levá-los até ao sul da Austrália para filmar o mais temido de todos os tubarões, o tubarão branco. Estar frente a frente com o predador mais temido do mundo é uma experiência incrível. É mesmo indescritível. São imponentes, são máquinas de matar, mas envolve-os uma espécie de calma singular. Mergulhar com os grandes tubarões brancos dentro de uma jaula foi uma experiência formidável. Vê-los de perto, mas sentimos que isso era muito restritivo. Eu queria mesmo sair da jaula e estar na água com eles. As jaulas pequenas limitam as oportunidades de filmagem. O mergulho em apneia, pelo contrário, significaria poder seguir o tubarão sem quaisquer restrições e captar grandes planos. Mas as leis restritivas da Austrália proíbem que se mergulhe com tubarões brancos fora de uma jaula. Por isso, Mark e Rob apanham um avião para outro continente, onde as regras são um pouco menos rígidas. Na extremidade sul de África, a alguns quilómetros a leste da cidade do Cabo, Hans Bay é o porto mais próximo do Parque Marinho de Dyer Island, mundialmente famoso pela sua saudável população de tubarões brancos. Mark e Rob decidem mergulhar com André Hartmann, um homem conhecido em todo o mundo por mergulhar com tubarões brancos sem usar uma jaula. No espaço de 1 hora, os mergulhadores chegam à colónia de focas ao largo de Dyer Island, principal atração e fonte de alimento para os tubarões brancos da zona. Os sul-africanos lançam à água um isco de grandes dimensões. Uma prática muito discutida, mas ainda assim utilizada por todos os operadores daqui para atrair os tubarões, afastando-os das focas que costumam caçar e levando-os a aproximarem-se mais do barco. E um saco mal cheiroso de óleo de peixe e sardinhas esmagadas, a que se dá o nome de engodo,
cria um irresistível rasto gorduroso na corrente. Tudo está perfeito. Os homens estão prontos para entrar em ação. Agora só precisam de um tubarão. E não ficam desiludidos. 2 tubarões brancos seguem a película gordurosa do engodo até ao isco. Cautelosamente, um deles aproxima-se do barco e abre a boca para os homens. Tanto quanto se sabe, o tubarão branco é o único peixe que faz isto. Vários tubarões aproximam-se mais para investigar o isco. Estes tubarões parecem mais descontraídos do que os da Austrália. Movem-se um pouco mais devagar, com menos determinação, não é? Pois, o único problema é que esta manhã já aqui vimos 5 ou 6 tubarões. Portanto, vamos precisar de ter cuidado. Vamos começar por descer dentro da jaula. E depois, talvez possamos sair. Os 2 australianos estão prestes a aventurar-se a algo mais arriscado do que tudo aquilo que já fizeram. Estão prontos e psicologicamente preparados para mergulhar com o mais perigoso dos tubarões sem jaula, pela primeira vez. André, o veterano dos mergulhos com estes tubarões, vai à frente. Mark avança atrás dele. E Rob segue na retaguarda. É a primeira vez que vamos estar na água com um tubarão branco. Vai ser divertido. Sem hesitar, ele entra na água. Mas nota-se o nervosismo de Mark e Rob. Eles mantêm-se perto da jaula por uma questão de precaução. Mas a sua apreensão depressa se vai embora. Perante a imagem dessa maravilhosa criatura, Rob só quer filmá-la. Este exemplar é um monte de músculos de 4 metros de comprimento e meia tonelada, afinado para ser furtivo, forte e veloz. Uma máquina de matar perfeita, capaz de cortar ao meio uma foca macho de 200 quilos. Embora o tubarão pareça à vontade com os mergulhadores, eles têm de ser cautelosos. Aí vem ele, Rob. Nestas águas turvas, seria fácil confundir a silhueta de um mergulhador com a de uma foca. O meu primeiro mergulho sem a proteção de uma jaula foi uma experiência fascinante. Tenho de admitir que pensava que os tubarões eram mais ameaçadores. Na verdade, a sua postura foi muito tranquilizadora. Mas temos de estar sempre conscientes de que com estes animais tudo pode mudar de um momento para o outro. Podem acabar connosco com uma simples pancada da cauda. Mark e Rob fazem com que pareça muito fácil. Transmitem confiança dentro d'água. Será que os tubarões também sentem isso? Provavelmente há muitos motivos para a atitude descontraída dos tubarões. Mas mergulhar em apneia com tubarões brancos não deixa de ser um passatempo potencialmente perigoso. Especialmente quando um tubarão tenta provar e apalpar o objeto em movimento. Os tubarões fazem isto quando se deparam com um objeto estranho. Sem braços e mãos para o agarrar, o tubarão utiliza a boca. Mark e Rob conhecem os riscos de mergulhar em apneia com estas criaturas ameaçadoras. Mas o seu entusiasmo pelas filmagens e a sua admiração pelos predadores sobrepõem-se a qualquer receio que pudessem ter sentido antes de mergulhar. Que grande tubarão. Parecem maiores debaixo d'água. Parecem maiores quando estamos fora da jaula. Sem dúvida. Sensacional. Frente a frente com um tubarão branco de 4 metros. É um dos momentos mais marcantes da minha vida. Verdadeiramente espantoso. Incrível. A água está bastante suja, mas eles vêm e ficam por aqui. O que achas, Mark? Não são muito diferentes dos outros grandes tubarões com que já nadámos, pois não? Mas têm uma presença imponente. São animais muito confiantes. A milhares de quilómetros de casa, Mark e Rob concretizam o sonho da sua vida. Estar frente a frente com o predador mais formidável dos oceanos. Mas a sua aventura está apenas a começar. Agora partem para uma missão extraordinária.
filmar e aproximarem-se o mais possível de todos os tubarões perigosos que conseguirem encontrar. Na Austrália, os dois homens continuam a sua busca na terra de Rob, Melbourne. Rob cresceu a mergulhar e a praticar caça submarina nos recifes de águas frias desta costa. Ele conhece as criaturas que visitam e habitam estes recifes. O outono é um período emocionante do ano. Acrescenta algumas espécies de tubarões às populações locais. Muitas delas atraídas pelos baixios para se reproduzirem. Mark e Rob esperam encontrar alguns desses tubarões, especialmente as espécies raras que sobem das profundezas nesta altura do ano. Aqui a profundidade dos recifes varia entre 5 e 15 metros e os dois homens facilmente chegam ao fundo em apneia sem usar equipamento de mergulho. O mergulho em apneia é muito mais difícil, mas também nos permite aproximar muito mais, porque não fazemos barulho e eles parecem muito mais à vontade connosco. Tanto Mark como Rob fazem com que suster a respiração enquanto mergulham pareça bastante fácil, mas é preciso resistência e dedicação para conseguir mergulhar vezes sem conta durante várias horas seguidas, ficando de cada vez alguns minutos no fundo para filmar. Consigo suster a respiração durante 3 minutos quando mergulho. A maioria dos meus mergulhos dura de 1,5 minutos a 2 minutos. Com paciência e perseverança, os dois homens acabam por encontrar os tubarões que habitam estas águas frias. O tubarão de Port Jackson é um animal de hábitos que regressa à mesma zona todas as épocas de reprodução. Este inofensivo tubarão raramente atinge mais de 1 metro. Tem a capacidade espantosa de comer e respirar ao mesmo tempo, absorvendo água pela primeira guelra e expelindo-a pelas outras 4, o que deixa a boca livre para apanhar e mastigar ouriços do mar e crustáceos. Nem todos os animais de aspecto estranho que eles filmam são tubarões. Durante a sua busca, Mark e Rob encontram também pequenas criaturas únicas, como este dragão marinho, uma espécie protegida que não existe em nenhum outro lugar do mundo, embora aqui nas zonas sul e ocidental da Austrália seja um habitante comum dos recifes e leitos de erva marinha. Escondido na mesma erva marinha, os homens avistam um peixe-elefante, uma espécie que vive a maior parte do ano em profundidades superiores a 200 metros, mas que sobe até aos baixios para desovar. É uma sorte ver estes peixes. E o mais fascinante é que eles não se parecem nem com tubarões nem com peixes. Os animais desta espécie são parentes mais próximos dos tubarões do que parece. É uma quimera, um peixe com esqueleto cartilaginoso. Mas é aí que termina a semelhança com os tubarões. Os maxilares assemelham-se mais aos dos peixes ósseos do que aos dos tubarões, e a sua pele é nua, uma pele macia, sem escamas nem dentículos de tubarão. Claro que a sua característica mais marcante é o nariz sensível, revestido de poros sensoriais, utilizados para detectar os movimentos e as leves correntes elétricas de presas vivas como peixes e invertebrados. Depois, Mark repara em qualquer coisa maior à espreita sobre o leito de ervas marinhas. A grande forma revela ser um tubarão de nariz largo e 7 guelras. Este animal atinge 3 metros de comprimento. Pertence ao grupo de tubarões mais primitivos. É perigoso e caça em grupo. Mark e Rob ficam surpreendidos ao ver este tubarão tão perto da costa, pois prefere viver em águas mais fundas. O tubarão ignora os mergulhadores. Parece concentrado, quase como se estivesse a cumprir uma missão, à procura. Eles nadam o mais depressa que podem para o acompanhar. O motivo para a presença do tubarão em território estranho torna-se evidente. Veio até aqui para se alimentar com mais 2 da sua espécie. Como todos os tubarões, também estes conseguem detectar o cheiro de um animal morto a centenas de metros de distância. O seu apurado sentido do olfato garante que nenhuma refeição fácil é desperdiçada. Caçam em grupo e alimentam-se de forma indiscriminada. Tanto comeriam presas vivas como carne putrefacta. Um tubarão de 7 guelras sozinho não é problema, mas quando há vários, temos de ter mais cuidado. Mark e Rob estão extasiados. É uma oportunidade de filmagem excepcional. Por enquanto, os tubarões parecem ignorar os mergulhadores, mas estão num frenesi alimentar e facilmente poderiam virar-se contra os 2 espectadores. Os tubarões podem tornar-se perigosos quando estão tão excitados por causa da comida,
Tornam-se glutões violentos e mordem tudo o que lhes apareça à frente, como mergulhadores que estejam a observá-los. Para filmar estes tubarões, um dos desafios consiste em nos aproximarmos o suficiente para captar uma boa imagem e fazê-lo em segurança. Com o tempo, vamos compreendendo o comportamento do animal, mas há sempre certos riscos. E basta uma fração de segundo para fazer a diferença entre uma filmagem num mergulho seguro e num mergulho perigoso. E estes tubarões já nos fizeram sair da água. Excitados pelo alimento e talvez atraídos pelos movimentos dos mergulhadores, os tubarões seguem os homens até à superfície. Quando um objeto desperta o interesse de um tubarão, a sua curiosidade leva-o a aproximar-se para o investigar melhor. A situação torna-se extremamente perigosa. E Mark e Rob têm de sair da água, mas o seu entusiasmo não esmorece enquanto conversam sobre a sua experiência. Foi espetacular. Ver o tubarão de 7 guelras vir direito a nós. Aquele chocou mesmo com o teu ombro. E virem para o outro lado e estava lá outro. Uniram-se para nos perseguir. É preciso ter cuidado, mas é um tubarão lindo, mesmo lindo. Mark e Rob podem ser operadores de câmara amadores, mas são mergulhadores hábeis e compreendem quando a situação exige uma retirada respeitosa. Mas não antes de captarem as imagens singulares raramente vistas pelo homem e uma experiência inesquecível. A busca dos tubarões ainda não acabou. Há vários outros tubarões notáveis merecedores da atenção destes homens. A busca de Mark e Rob Você tem um novo continua. e-mail, senhor. A sua paixão e determinação levam-nos para além da Grande Barreira de Coral, até ao Mar de Coral, uma região de 100.000 km² de águas límpidas salpicadas de recifes isolados. Este é o pouso habitual de alguns dos mais ameaçadores e mal afamados tubarões do mundo. Mas os seus territórios ocupam uma extensão imensa. Embora haja quem receie que atrair os tubarões com engodo possa intensificar os ataques de tubarão, Mark e Rob decidem utilizar a técnica a que André recorreu na África do Sul. Em primeiro lugar, por este mar de coral ser uma extensão de água tão vasta, e em segundo, por ter funcionado tão bem com os tubarões brancos. Agora é só esperar. Podemos ver que o óleo está a espalhar-se muito bem pelo Recife até às águas mais profundas, onde poderão estar alguns dos grandes predadores. Nós sabemos que eles estão aqui. É só esperar. Os primeiros a ver o engodo oleoso à superfície são uns quantos necrófagos aéreos. Depois, de repente, um grande tubarão aproxima-se sorrateiramente do barco. Mark e Rob identificam-no imediatamente. É um tubarão-tigre. O segundo tubarão mais temido do mundo. Atinge quase 6 metros de comprimento. Come tudo o que encontra, até seres humanos. Lá vem ele. Vai passar outra vez. É o quê? A terceira vez? Acho que sim. Sim, já estivemos nesta situação à superfície, Rob. Desde que permaneçamos juntos e não o deixamos tentar separar-nos, e temos de permanecer de frente para ele. Pois, isso mesmo, marcar a nossa posição. Podemos sempre sair, se a situação não for boa. Não podemos ser demasiado seletivos. Temos aqui um belo tubarão em águas límpidas. Pois não, vamos lá. Ele está a afastar-se. Vamos entrar antes que ele volte. Estás pronto? As câmaras estão ligadas? Sim, vamos. Mais uma vez, Mark e Rob vêem-se frente a frente com um dos caçadores mais perigosos do oceano. Confiante e aparentemente descontraído, ele nada em volta dos dois homens, tal como os tubarões brancos na África do Sul. Aproxima-se mais, provavelmente por curiosidade. Depois, eles reparam que a sua disposição parece mudar. Os círculos que ele descreve em volta dos dois mergulhadores vão se tornando progressivamente mais apertados. Ele acelera, talvez excitado pelos aromas que emanam do balde de engodo. Acaba por atacar com uma pancada tão forte que desloca parte da câmara. O que me espantou naquele tubarão foi a sua persistência. Simplesmente não nos deixava em paz.
Acabamos por ter de sair da água. Mark, vamos sair. Pela minha experiência, os tubarões-tigre costumam ser bastante tímidos, mas acho que neste caso o engodo lhe despertou a agressividade. Investiu várias vezes contra a minha câmara e senti que se não tivesse mantido contacto visual com ele e saído da água, talvez me tivesse transformado no seu jantar. Tentamos algumas manobras de evasão, especialmente depois de uns quantos ataques. E quando via a parte branca dos olhos dele, Foi nessa altura que pensei que estava na hora de sair. Tinha de ser. foi uma boa decisão sair da água. Podemos sempre avaliá-lo daqui, mantê-lo debaixo de olho. Se o tubarão continuar por perto, podemos voltar a tentar, certo? Sim, podemos elaborar outro plano de ação. Provavelmente, o tubarão-tigre ficou agitado e excitado por causa dos odores que emanavam do peixe esmagado e do óleo que havia no balde de engodo. Para o acalmar, Mark e Rob retiram o balde da água. Ele acaba por abrandar, iniciando uma patrulha a um ritmo constante e abandona a superfície. Mas não se afasta muito do barco. Mergulha até ao fundo do mar de coral, a 20 metros de profundidade, onde os dois homens podem ainda alcançá-lo. Parece mais descontraído e permite que os mergulhadores o filmem sem os perseguir. Em silêncio, eles seguem as suas deambulações sobre o fundo do Recife, filmando o seu corpo de predador perfeito, camuflado neste meio ambiente pelas suas listas semelhantes às dos tigres. Julga-se que estas marcas diferem consideravelmente de um animal para o outro, tanto assim que os cientistas têm conseguido distinguir entre vários tubarões-tigre. Quando Mark e Rob deixam o fundo do mar para respirar à superfície, ele não os segue. Embora o balde tenha sido retirado da água, o rastro de engodo alastrou bastante para além do Recife e atraiu alguns tubarões de uma espécie mais pequena. Tubarões cinzentos dos recifes. De repente, Mark e Rob ouvem o som surpreendentemente alto de algo a ser esmagado. O tubarão-tigre tinha mordido um dos tubarões mais pequenos. Os dois homens nunca tinham visto nada assim. E também nunca ouviram falar de alguém que tivesse filmado tal coisa. É extremamente raro assistir à atividade predatória entre as grandes espécies do oceano. Tubarões a alimentarem-se de pequenos peixes é uma coisa, mas um tubarão-tigre a comer outro tubarão é uma imagem extraordinária. Os tubarões-tigre estão equipados com um conjunto de dentes diversificado que serve para apanhar e comer uma grande variedade de presas. Pelo seu formato excepcional, os dentes funcionam como uma serra, rasgando o corpo da presa quando o tubarão abana a cabeça com violência. O tubarão-tigre leva apenas alguns minutos a consumir totalmente o tubarão cinzento dos recifes, de 1,5 metro, o que prova a sua natureza voraz. Isto é melhor do que Mark ou Rob, tão perto de um tubarão perigoso a alimentar-se, alguma vez tinham esperado filmar. Valeu a pena voltar à água. Sem dúvida, nunca vi nada assim. Ouvi um barulho de algo a ser cerrado e virei-me, sem pensar que fosse o tubarão-tigre a morder uma coisa tão grande. Não é possível planear uma coisa assim. Foi uma experiência fantástica. Foi do melhor, não foi? Sem dúvida. Frente a frente com um tubarão-tigre dos recifes de 3 metros. E mais uma vez, Mark e Rob saíram ilesos da experiência e com várias fitas de imagens incríveis. Mas os dois homens ainda não querem desistir da busca. Estão já a preparar-se para o próximo mergulho. Ao fim da tarde, estão equipados para ver que espécies de tubarões rondam os recifes à noite. Desta vez, para poderem ficar debaixo d'água por mais tempo, os homens decidem usar equipamento de mergulho. Alguns tubarões são mais ativos durante as horas de escuridão. Mark e Rob esperam vislumbrar algo especial. O Recife ganha vida sob o foco das suas luzes de filmagem. Sistematicamente, os dois mergulhadores movem-se por entre ravinas de coral e prescrutam as grutas e saliências. A princípio, encontram apenas os habitantes do Recife.
uma moreia permanece aconchegada na sua toca à espera de uma oportunidade para atacar as presas que por ali passem. Rob encontra uma serpente marinha venenosa. Não passa muito tempo a filmá-la, pois não quer provocar o réptil e arriscar-se a ser mordido, uma vez que o seu veneno é tão forte que poderia matá-lo. Há poucos tubarões. O primeiro que vêem é de uma espécie essencialmente notívaga, um tubarão-ama de 3 metros em patrulha. A seguir, um tubarão de pontas prateadas aparece na luz. Embora esta espécie seja geralmente do mar alto, de vez em quando visita os recifes periféricos em busca de alimento. Perturbado pelas luzes, depressa foge. Quando a sua reserva de oxigênio se esgota, eles sobem sem ter tido o memorável encontro noturno que procuravam. Amanhã traz um dia sereno e quente, ideal para pescar. Enquanto Mark e Rob desfrutam de um merecido descanso, os seus amigos prescrutam as águas azuis em busca da pescaria do dia. Depressa apanham o almoço. Mas os peixes em pânico enviam sinais de alarme facilmente detectados por uma das maiores espécies de tubarões, o tubarão-martelo gigante. Atinge o comprimento máximo de 6 metros, com uma cabeça de forma estranha que alberga sentidos super apurados. É o único tipo de tubarão-martelo que seria capaz de atacar um mergulhador. Os supersentidos conduzem o tubarão diretamente aos peixes moribundos. Ele persegue agressivamente os praticantes de caça submarina. A maioria das pessoas fugiria de uma situação tão perigosa, mas este tipo de oportunidade é ideal para a demanda de Mark e Rob. Mergulharem a peneia com um tubarão assombroso e filmá-lo de tão perto quanto possível. Esta é a maior espécie de tubarão-martelo e a única que leva uma vida solitária, patrulhando o mar alto em busca de uma refeição. É preciso cuidado ao filmar estes predadores, mas nós não fazemos parte dos seus alimentos naturais. Geralmente perseguem-nos pelos peixes que temos connosco, por curiosidade. Quando começam a filmar, já o tubarão-martelo comeu os peixes apanhados com a espingarda de caça submarina. O tubarão acalma-se e inicia uma determinada patrulha, permitindo que os dois homens captem alguns planos do seu corpo extraordinário. O tubarão-martelo é o meu tubarão preferido, por causa da sua grande barbatana dorsal e do seu aspecto estranho. O segundo tubarão-martelo aproxima-se, provavelmente também atraído pela agitação causada pelos peixes caçados. Este traz uma comitiva de peixes-piloto. Eles utilizam o tubarão como uma despensa flutuante, alimentando-se de migalhas de peixe, parasitas e até dos excrementos do tubarão. Este não parava de me rondar. Certeza que foi traído pelo campo elétrico da minha câmara. No nariz, os tubarões possuem poros cheios de uma substância gelatinosa que lhes dá um sexto sentido, a capacidade incrível de detectar o campo elétrico emitido pelos seres vivos, o que permite ao tubarão encontrar presas escondidas. Mas o metal também emite a sua própria corrente elétrica, e quando o tubarão se aproxima o suficiente de Rob, o campo elétrico da sua câmara engana o tubarão, levando-o a pensar que poderá ser uma presa. Não surpreende, portanto, que siga os mergulhadores e as suas câmaras até à superfície. Para distinguir o campo elétrico, o tubarão-martelo precisa de se aproximar mais. Acaba por investir contra a câmara. E convencido de que o objeto estranho não é comestível, vai-se embora, deixando para trás dois homens trêmulos, mas extasiados. Mais uma vez conseguiram captar alguns grandes planos de um dos tubarões mais impressionantes do mundo. Mark e Rob mal têm tempo para se reorganizar quando um tubarão ainda mais perigoso ataca. Um tubarão de pontas brancas oceânico. Mede quase 4 metros de comprimento. Vive sozinho no mar alto, longe de terra. É famoso por ser perigoso e agressivo. Devido à reputação de ferocidade do tubarão, os praticantes de caça submarina voltam a entrar na água para proteger os operadores de câmara. Já encontramos o tubarão de pontas brancas oceânico algumas vezes no mar de coral, e é um tubarão que é melhor deixar em paz. É um exemplar mais pequeno do que os tubarões brancos, os tubarões martelo e os tubarões tigre, com que os homens mergulharam antes, mas igualmente aterrador para quem se vê frente a frente com ele. Habituado a viver essencialmente no mar alto,
Este tubarão precisa de ser um caçador oportunista, ingerindo tudo o que lhe apareça à frente. Um mergulhador poderia ser facilmente confundido com presas a flutuar no azul. É fabuloso passar pela experiência de conviver com uma criatura tão grande e por vezes mortífera. Dá-nos pica. Podemos sentir a adrenalina. Não é para toda a gente, mas eu adoro estar frente a frente com uma criatura que é temida provavelmente por 99% da população do mundo. E é precisamente este tipo de encontro que Mark e Rob procuram. Um frente a frente com um tubarão perigoso raramente visto pelo homem. E algumas filmagens magníficas para o provar. Até agora, o Mar de Coral ofereceu-lhes as suas melhores experiências com os tubarões na Austrália, em conjunto com o seu mergulho com os tubarões brancos na África do Sul. Mark e Rob mergulharam em apneia com os tubarões mais célebres em todo o mundo, pelo perigo que representam, e trouxeram consigo algumas das imagens mais invulgares alguma vez filmadas. Mas os dois homens ainda não estão prontos para parar. A sua busca leva-os à terra de Mark, a Costa Dourada. Banhada pelas águas temperadas que se estendem para sul a partir do Mar de Coral e da Grande Barreira de Coral, esta poderá expor toda uma hoste de espécies diferentes de tubarões. O pequeno barco de alumínio de Mark é tudo aquilo de que os homens precisam para chegar aos bomes calcários dispersos pelos baixios arenosos a norte de Moreton Bay. Esta área é conhecida por ser o habitat preferido de um dos tubarões de aspecto mais estranho, o tubarão-tapete. Este tubarão tem uma maneira espetacular de se alimentar, filtrando a água que Mark e Rob nunca viram. Mas os dois homens sabem que será uma sorte assistir a uma única refeição. Decidem mergulhar com o equipamento porque a sua busca poderá demorar algum tempo, apesar de o Recife não ter mais de 20 metros de profundidade. O primeiro habitante de grandes dimensões que Mark e Rob encontram é uma viola pintada, uma raia inofensiva de 3 metros, muitas vezes confundida com um tubarão por causa das suas barbatanas dorsais compridas. A seguir deparam-se com um pacato tubarão leopardo, outro habitante inofensivo do fundo do mar. Os dentes deste tubarão encontram-se fundidos em placas rígidas, adaptadas para esmagar presas com carapaça. Eles deixam-no ir e voltam ao Recife para procurar os tubarões-tapete. Finalmente encontram um. Os adultos atingem mais de 3 metros de comprimento. É um habitante do fundo do mar bem camuflado. Ágil e rápido, pode virar a cabeça para morder. Tubarão de nome, mas não certamente de aspecto. Decorados com borlas para atrair presas, camuflagem colorida para montar emboscadas e capazes de respirar sem se mexer, os tubarões-tapete são mais parecidos com pedaços de coral do que com os típicos tubarões, seus primos. Temos de ter cuidado ao filmar os tubarões-tapete, porque são predadores que montam emboscadas e atacam com a rapidez de um relâmpago. Pacato, enquanto não o incomodarem, pode atacar e morder à velocidade de um relâmpago, mas este exemplar é pequeno, demasiado pequeno para fazer mal a Mark e Rob. Não encontraram os tubarões-tapete maiores e mais espetaculares e deixam os recifes apenas com algumas imagens de um tubarão de tamanho médio. As águas temperadas da Costa Dourada não revelaram grande coisa digna da sua busca de tubarões. Agora estão a esgotar-se os lugares onde poderão encontrar-se com tubarões. Depois, recebem algumas informações emocionantes. Um fenómeno raro que ocorre uma vez em cada 10 anos está a acontecer em Turtle Bay. Em menos de um dia, atravessam a Austrália rumo à costa ocidental e a uma baía famosa pelas tartarugas que lá nidificam, pelos golfinhos amistosos e, claro, pelos tubarões. A única maneira de chegar a Turtle Bay é de barco. Mark e Rob preparam o seu equipamento durante a viagem para estarem prontos assim que chegarem à baía. O que irão filmar poderá durar alguns minutos ou várias semanas. Ninguém sabe ao certo. Mark e Rob sabiam que iam ver um grande cardume de anchovas australianas ser atacado por vários predadores, mas não contavam ver nada tão gigantesco como o fenómeno que os esperava.
passando pelas falésias de Turtle Bay, um enorme cardume de anchovas minúsculas nadam tão perto umas das outras que o mar se torna negro. Nunca antes mergulharam entre tanto peixe miúdo. A sua excitação aumenta enquanto se preparam para um mergulho. Debaixo d'água tiveram o primeiro contacto com a mais impressionante das imagens. Uma massa viva em movimento, constituída por uma fileira interminável de peixes minúsculos. Uma cortina prateada que ondula ao sabor da suave corrente. O conjunto de minúsculos peixes amontoados é conhecido por bola de isco. E esta é a maior bola de isco que Mark e Rob já viram. Milhões de anchovas que nadam como se fossem uma só. Rob mergulha na massa. Como um organismo vivo, o enorme cardume engole-o, criando um túnel apenas com o tamanho suficiente para ele passar. Em alguns pontos, o cardume mede 15 metros de altura. Mark infiltra-se por baixo. Há milhares de peixes minúsculos tão perto uns dos outros que não deixam passar os raios solares. Foi uma sensação muito estranha estar rodeado por aquela nuvem gigantesca formada por peixes tão próximos uns dos outros. Provavelmente os motivos para uma reunião tão grande de peixes são a explosão de plâncton e a desova dos corais, que ocorrem durante os meses mais frios de maio e junho. Embora as anchovas venham aqui quase todos os anos para se alimentarem de plâncton, geralmente formam pequenos cardumes isolados. A última vez que foram vistas numa bola de isco tão grande foi há 10 anos. Com tanto isco por perto, tinha esperança de que os grandes predadores começassem a aparecer para se alimentarem. Os primeiros a aparecer são os peixes pelágicos como a roncadeira. Depois chegam as sardas mais largas e com 1 metro de comprimento. Com um súbito impulso, lançam rápidos ataques para apanhar um peixe de cada vez. Os ataques não provocam qualquer diferença visível entre os milhões e milhões de anchovas. De repente, um tubarão irrompe da massa de peixes minúsculos. Depois, outros entram e saem rápidos como setas. Tubarões tecelões. Predadores hidrodinâmicos de 3 metros de comprimento que preferem viajar e caçar em grupo. Sabe-se que já perseguiram praticantes de mergulho em apneia. São nadadores velozes das águas costeiras, sempre à procura do seu isco preferido. Pequenos peixes em cardumes como estas anchovas. Embora haja conhecimento de casos em que tubarões tecelões atacaram seres humanos, por agora eles parecem ignorar Mark e Rob, concentrando-se antes na superabundância de presas. Lado a lado, caçadores e espectadores atravessam a massa serpenteante. Cada equipa com uma missão própria. Os tubarões a comer o mais que podem e os mergulhadores a filmar tudo. Para os tubarões tecelões é um grandioso festim. E para os 2 mergulhadores é um tipo de festim diferente. A oportunidade de uma vida. Porque uma reunião de peixes miúdos de uma tal dimensão, em conjunto com todos os predadores que os atacam, é uma visão incrivelmente rara. Ao fim do dia, depois de tantos peixes terem sido comidos, a bola de isco parece continuar do mesmo tamanho. Exaustos, Mark e Rob voltam para o barco, um pouco avassalados pelos acontecimentos emocionantes do dia. Incrível! Decidem ficar perto da ação e passar a noite no barco, atracado num enclave abrigado de Turtle Bay. Durante a noite, as condições do mar pioram. Uma brisa de nordeste traz uma ondulação agitada. Isso não intimida minimamente os 2 mergulhadores. Para Mark e Rob, debaixo d'água, a bola de isco parece tão gigantesca como no dia anterior. E os tubarões tecelões comem de forma tão imparável como sempre. Mas a visibilidade está consideravelmente pior, pois o mar agitado revolve o fundo e há areia e sedimentos a flutuar na água. Os 2 homens não conseguem ver os tubarões a aproximar-se, e os tubarões também só conseguem vê-los quando estão demasiado perto para mudar de direção.
Esta poderá vir a ser a situação mais perigosa até agora. Estar no meio de um frenesi alimentar em condições de fraca visibilidade. Para evitar a possibilidade de serem mordidos por um tubarão, os dois homens decidem abandonar as filmagens. A razão para a alteração das condições depressa se torna evidente. O vento de nordeste traz um sistema frontal ameaçador. É preciso levar o barco para a proteção do porto. Mark e Rob são forçados a voltar para casa. Pesarosamente deixam o local depois de fazerem apenas alguns mergulhos memoráveis. Talvez nunca mais voltem a ver tantos tubarões. Mas não conseguem manter-se afastados. 10 dias depois, regressam a Turtle Bay, na esperança de que haja ainda um pouco de ação. Para seu espanto, a enorme bola de isco parece do mesmo tamanho que tinha da última vez que aqui filmaram. Debaixo d'água, percebem que a ação se intensificou e que há uma pequena área com mais tubarões do que Mark e Rob alguma vez viram. Para eles, parece que todos os tubarões tecelões do oceano estão aqui para se alimentarem da bola de isco. Os tubarões usam os seus 6 sentidos para detectar áreas repletas de peixe, onde as temperaturas variáveis tenham causado explosões de plâncton. Aquilo que se encontra diante de Mark e Rob é uma cadeia alimentar básica, mas de uma dimensão enorme. Acho que o mais incrível foi o facto de este evento nos tirar da nossa rotina normal enquanto pessoas e nos colocar na cadeia alimentar da natureza. Nós somos predadores naturais e fomos aceitos por estes ditos temíveis tubarões, e isso foi incrível. Os tubarões descrevem curvas mais aceleradas, atravessam rapidamente a bola de isco, despertando uns nos outros um frenesi alimentar. É nesta altura que uma boa visibilidade se torna ainda mais importante, quer para os dois homens, quer para os tubarões. Mark e Rob conseguem ver um predador a aproximar-se, e os tubarões conseguem distinguir as anchovas e evitar seres humanos de dimensão superior. Precisamente quando os homens pensam que já filmaram tudo, uma surpresa sai disparada da massa de anchovas. Uma baleia de Brad junta-se ao banquete. Sistematicamente, a baleia passa várias vezes por perto para reunir as anchovas. Com um comprimento médio de 13 metros, esta é uma das espécies mais pequenas de baleias e é frequentemente vista perto da costa, mesmo em águas que não vão além dos 3 metros de profundidade. A sequência acrobática termina com uma investida final para encher a boca de anchovas. Metodicamente, volta para apanhar mais. Durante a maior parte do ano, alimenta-se de cardumes semelhantes no mar alto e até de cardumes de peixes maiores, como atuns, carapaus e bonitos. Impassível, diante da presença dos mergulhadores, a baleia passa a apenas alguns metros. Foi incrível, viste aquilo? A baleia passou mesmo por cima. Sim, eu estava a olhar para um lado e quando virei, vi a passar. Incrível! Este é um fenómeno raramente visto pelo homem. Um conjunto de anchovas tão grande que permite que um exército de predadores se alimente durante semanas, sem se perseguirem uns aos outros, mas todos concentrados em engolir a maior quantidade possível de peixe. O que mais poderia acontecer para que a experiência de Mark e Rob fosse ainda melhor do que já é? Dia após dia, o banquete continua. Enquanto as condições meteorológicas se mantêm, Mark e Rob voltam à água, sem nunca se cansarem ou fartarem deste raro espetáculo. Os gigantes do mar parecem ter-se reunido em Turtle Bay. Mas as mantas não estão aqui para se alimentarem de anchovas. Foram atraídas a esta área pela mesma razão que as anchovas, para se alimentarem do plâncton que abunda nesta época do ano. Com uma envergadura de mais de 6 metros, trata-se de um peixe enorme. Contudo, alimenta-se das mais pequenas criaturas do mar. Mantas e baleias, rainhas do oceano. Baleias e tubarões, caçadores por direito próprio. Cada predador ignora os outros.
todos se concentram em apanhar as suas próprias presas. E depois, mais tubarões vêm juntar-se ao grupo. Centenas de tubarões tecelões conduzem as anchovas aos baixios. Agora nenhum peixe miúdo poderá escapar à patrulha dos tubarões. Os pequenos peixes ficam encurralados entre as falésias de um lado, o recife de 5 metros de profundidade por baixo e os caçadores implacáveis que bloqueiam a única saída possível. A gigantesca bola de isco expande-se e eleva-se até à superfície. Agora, até as aves podem desfrutar do seu quinhão. As gaivotas comem em voo, enquanto que os corvos marinhos mais pesados preferem mergulhar para apanhar o seu alimento. Senti-me tão pequenino no meio de toda aquela ação. Todos aqueles predadores me ignoraram enquanto faltavam uma e outra vez para se alimentarem. Parecia que nunca mais fartavam. Fazer mergulho em apneia no meio de centenas de tubarões a alimentar-se. Nem todos achariam isso divertido, mas para Mark e Rob foi a mais extasiante das aventuras. A experiência da bola de isco na zona ocidental foi o auge da minha carreira de mergulhador. Durante uma semana mergulhámos todos os dias com todos aqueles predadores, os tubarões, os peixes miúdos, as baleias e as mantas. Foi uma experiência mesmo fantástica. Eu diria que foi o auge de tudo aquilo a que já assisti. Ser aceite como um elemento da natureza. Foi uma experiência que me fez sentir pequenino. Todos deviam passar por ela. Dois homens comuns com uma paixão incrível por tubarões e uma fervorosa ambição de filmar o seu comportamento espantoso e de o fazer de tão perto que todos aqueles que assistam possam sentir a emoção de mergulhar com estes animais. Nessa demanda, filmaram sequências invulgares e raras e desenvolveram uma admiração ainda maior pelos tubarões, temidos pela maioria das pessoas. Sempre que entrava na água com um tubarão diferente, achava a experiência tão extasiante como a anterior. Estar frente a frente com estes ditos devoradores de homens mostra que não são criaturas assim tão más. E agora, respeito-os ainda mais. Estivemos a menos de um braço de distância de um tubarão branco. E estivemos tão perto da maioria dos outros tubarões que lhes poderíamos ter tocado. São criaturas tão fantásticas que não resistimos a encontrar-nos com elas vezes sem conta. Podem crer que esta não foi a última vez que partimos em busca dos tubarões.